crianças! Então, vamos começar a nossa aula 5 de língua portuguesa com as crianças do primeiro ano. Eu sou a professora Ana Lúcia. O que eu vou precisar que vocês separem? Eu vou precisar que vocês separem o caderno. E hoje eu estou escrita a palavra caderno aqui embaixo da imagem. A palavra caderno, o início dela, a primeira sílaba, é a sílaba K. Aonde nós encontramos K? Na outra aula nós vimos que é o K de caramelo. Isso mesmo. Vamos precisar também de lápis. E eu também trouxe escrito a palavra lápis ao lado da imagem do lápis. Aonde que tem lá? Em Carmela. Isso, lá. Carmela termina com lá e lápis começa com lá. Só que esse lá do lápis, ele é um pouquinho diferente do lá da Carmela. Você sabe por quê? Porque este lá do lápis, ele tem um acento agudo ali na letrinha A, que lá na Carmela não tem esse acento. Vocês também vão precisar de uma borracha. Olha como é que está escrito a palavra borracha. Vocês já escreveram alguma vez a palavra borracha? Não precisa escrever agora. Nós estamos só lendo. Se você já visualizou alguma vez a palavra borracha, termina com chá. Para escrever chá, eu preciso de 3 letrinhas. Do C, do H e do A. Vocês conhecem outra palavra que também tem chá? Chapéu. E vamos precisar também de um apontador. Apontador. Palavra grande, apontador, né? Dentro da palavra apontador, nós temos outra palavra. Que palavra é essa? Dor. Eu sublinhei ali para vocês. Dor dentro da palavra apontador. Quem sentiu dor? A Carmela quando espetou o dedo na agulha quando ela estava costurando, né? Vocês lembraram disso? Então tá bom. Então nós vamos precisar desses materiais, ok? Vocês já lavaram as mãos? Já, né? Agora tá todo mundo esperto. Lavar as mãos antes de começar a aula. Deixar o material pronto e alguma coisa que você possa apoiar em cima se você não tiver a sua mesa. Agora eu vou dar um tempo para você escrever o quê? A data no seu caderno. Então, você vai colocar a palavra data, escrever os números que correspondem à data de hoje, vai escrever aula 5, língua portuguesa. Vou esperar para você escrever.
bem, crianças, se neste momento vocês ainda não conseguiram colocar a data lá, a aula 5, não tem problema. Porque no final, quando estivermos acabando a aula de hoje, lá no final a professora vai deixar uma atividade para vocês fazerem depois. Aí quem não conseguir ainda terminar de colocar a aula, pode fazer depois, lá no final, quando você for fazer a atividade que a professora deixar, tá bom? Então não precisam ficar preocupados, ok? Vamos dar continuidade agora na nossa aula, fazendo o quê? Relembrando, retomando o que nós fizemos na última aula. O que nós fizemos na última aula? Vocês lembram? Nós trabalhamos com algumas palavras. Trabalhamos com a palavra caramelo. Vamos lembrar o que nós fizemos? Palavra caramelo, do nome Carmela, caramelo. Nós pegamos uma folha, dobramos e fizemos várias marquinhas nessa folha. E em cada uma das dobrinhas, nós escrevemos uma letra que corresponde ao nome caramelo, que é a continuação do nome da Carmela. Depois que nós fizemos isso, vocês recortaram as letrinhas e nós montamos outras palavras com as letras que formam a palavra caramelo. Que palavras que nós montamos? Ar, lembraram? Que outra palavra também que nós montamos? Ema, que era o nome da ave, isso mesmo. E depois nós jogamos com os dados. Tinham dados com as sílabas cara, me e lo, e o outro dado começo, meio e fim. E nós formamos algumas palavras conforme caía a sílaba que nós jogávamos os dados, e nós tínhamos que ver aquela sílaba se nós encontrávamos numa palavra com começo, ou com meio, ou no fim, com a sílaba que saía no dado. Começaram a lembrar, né? Tudo que nós fizemos. Ótimo! Então, agora nós vamos começar a nossa aula de hoje e vamos pensar assim. A Carmela combinava cores. Lembram dessa parte da história em que estava escrito assim: a gente adora essa mania dela de combinar as cores. Então ela gostava de combinar as cores. A professora Ana Lúcia gosta de combinar palavras. Vocês acertaram? Então eu gosto de combinar palavras. A Carmela, cores. A professora, palavras. E vocês? Ou você aí, que está participando da aula com a professora, você gosta de combinar o quê? Você gosta de combinar roupa? Você gosta de combinar brinquedos? Você gosta de combinar o quê? Pense no que você gosta de combinar. Cada um gosta de combinar uma coisa. A Carmela, cores. A professora gosta de combinar palavras. Já que a professora gosta de combinar palavras, então eu vou te convidar para me ajudar a combinar algumas palavras, ok? Só que a professora não colocou todas as letras que formam as palavras. Ah, professora, tô escutando criança falando assim. Mas é legal, porque vocês vão fazer daí junto comigo. Vamos combinar, mas também olhando que letrinha que tá faltando na palavra, certo? Então, vamos começar. Então, vamos combinar as palavras. Primeira palavra que vocês vão me ajudar a ver. Primeiro, a letrinha que está faltando. Que imagem que é essa? É uma flor. Qual letrinha que está faltando? Vamos ver que letrinhas que tem ali? Como será que eu escrevo a palavra flor? Tem uma letrinha F, a segunda letrinha é L, a letrinha O e tá faltando uma letrinha. Me ajudem. Flor. Que letrinha que falta? Flor. Ah, letrinha R. Escutei criança falando. Então agora você vai copiar lá no seu caderno as letrinhas F, L, O e a R para formar a palavra flor. Pode
pode escrever lá no seu caderno. São 4 letrinhas só. Fácil, né? De escrever flor. Enquanto você escreve no seu caderno, o que será que combina com flor? A professora Ana Lúcia diz que gosta de combinar palavras. A Carmela gosta de combinar cores. Nós vamos combinar palavras. Flor, você escreveu aí? Muito bem. Cada vez que nós pararmos em uma palavrinha, vocês vão copiar aí no seu caderno. O que será que combina com flor? Flor, flor, flor. Você está pensando? Pensa, adivinha no que a professora trouxe? Que imagem que é essa? Cor. Aqui nós temos uma imagem com várias cores, né? Mas a professora colocou como se fosse uma cor só. Quando são várias cores, cores, nós falamos. Mas a professora diz como se fosse uma cor só. Qual que é? Cor. Isso mesmo. Então, a palavra cor. Quantas letrinhas que eu preciso para escrever a palavra cor? 3 letrinhas. Nós temos as 2 últimas letras. Que letra será que está faltando? Cor. 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 Que letra que está faltando? A letra C. Então, escrevam lá no caderno essas 3 letrinhas que formam a palavra cor. C, O e R. Com essas letrinhas eu escrevo a palavra cor. Flor combina com cor. São as cores que a Carmela gosta, né, de combinar. Então, as 3 letrinhas de cor. Conseguiu colocar lá na linha do seu caderno? Ótimo! Agora, mais uma palavrinha para a gente pensar e combinar. Quando a Carmela acordava, ela ia para onde ver o beija-flor? Para o seu jardim. Isso mesmo! A Carmela ia para o seu jardim, onde lá ela via os beija-flores. A professora trouxe a imagem de um jardim e a palavra jardim. Tá faltando uma letra aqui na palavra jardim. Que letra que está faltando? Vamos pensar. Qual será que está faltando? Jardim. Jardim. Jar. Qual letrinha? Isso, é a letrinha J. Então, vamos ver quantas letrinhas precisamos para escrever jardim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocou um dedo em cada letrinha? Ótimo! Precisamos de 6 letras para escrever jardim. Então, escreva jardim agora lá no seu caderno. Enquanto isso, a professora está pensando, o que será que combina com jardim? Colocar 6 letrinhas, não esqueça que precisamos de 6 letrinhas para escrever jardim. Começa com J, termina com M, isso mesmo. Vamos ver o que combina com jardim? O que será que combina com jardim? É difícil? Não é difícil. E eu tenho certeza que vocês já viram várias vezes essa palavra que a professora está pensando que começa, que quer dizer que combina com jardim. Qual palavra será que é? Vamos ver? O que é? Capim. Capim combina com jardim. Tá faltando uma letra agora do ladinho da letra C. Capim começa com C, mas para que a sílaba fique completa, eu preciso de uma letrinha ao lado do C, que está em branco ali. Capim. Que letrinha eu preciso colocar? Eu vi criança dizendo em voz alta que é a letrinha do A, que é igual do K de caramelo. Então, vamos colocar o A ao lado da letrinha C, para ficar capim. Termina igual jardim. Começa com C, termina com M. Faltava a letrinha A que nós já colocamos.
Agora a professora vai dar 1 minuto para você terminar de copiar a palavra capim aí no seu caderno. Crianças, vocês escreveram a palavra capim? Ótimo! Então vamos ver que flor, vamos retomar o que nós fizemos? Flor combinou com cor. O que mais que combina? Amor. O que mais? Flor, cor, amor. O que mais que nós vimos? Jardim, que era o jardim onde a Carmela ia ver o pássaro beija-flor. Jardim que rimou, que combinou com capim. O que mais? Com cupim, aquele bichinho, né? Que tem na madeira que aparece. E depois você pode pensar outras palavras também que combinam aí na sua casa em outro momento, ok? Agora a professora trouxe para vocês um jogo que nós vamos fazer de uma forma bem diferente, eu acho que vocês vão gostar. Através desse jogo, nós vamos lembrar um pouco da história da Carmela. Será que você consegue acertar? Sabe quando você joga no celular e você, ou no tablet, quem tem, algum joguinho que você precisa vencer etapas, você só pode passar para a próxima etapa quando você conclui aquela quando você acerta? Você já participou de algum jogo assim, ou às vezes até um jogo de tabuleiro, mas que você precisa acertar para você poder avançar a etapa. Vai acontecer da mesma forma aqui conosco. Para passar para a próxima etapa, você precisa acertar. Se não acertar, precisa pensar mais um pouquinho para acertar, para continuar o jogo. É difícil? Não é difícil. A professora está aqui para ajudar vocês, certo? Então vamos começar o nosso jogo? Primeira pergunta. Qual motivo deixava a Carmela roxa de raiva? Qual motivo que vocês acham que deixava a Carmela roxa de raiva? Será que era a agulha? Ou será que era o tropeção quando ela se desequilibrava? Qual dos dois motivos que vocês acham que deixava a Carmela roxa de raiva? Você acha que é o tropeção? Vamos ver se é o tropeção? Ah, olha que está escrito aqui, tente outra vez. E a imagem, né? O smiley dizendo que não, que tente outra vez. Então vamos voltar. Se não é o tropeção, o que deixava a Carmela roxa de raiva? A agulha! Você acertou! Parabéns! Podemos ir para a próxima parte. Só para lembrar qual que era a partezinha que a Carmela, ela disse, ui, era a velha agulha que insistia em espetá-la. Carmela ficava roxa de raiva e brigava a beça com sua amiga magrela. Então tá. Próxima pergunta. Carmela se vestiu de rainha. Como era a taça que ela tomou o suco de uva? Então, ela se vestiu de rainha, vamos lembrar dessa parte, quando ela combinava os móveis dentro da casa dela. Ela tinha sofá com estampas que lembravam tapetes e tudo parecia um castelo. Aí ela pegou
se vestiu de rainha, pegou uma taça. E como que era essa taça que ela foi tomar o suco de uva? Era dourada ou era prateada? Pensando, dourada ou prateada? Aonde vocês querem que eu clique? Será que era dourada? Tente outra vez. Não era dourada. Então, será que era prateada? Vamos ver se está certo? Você acertou. Olha como que tá lá no livro para vocês lembrarem. Quando foi levantar a taça prateada cheia de suco de uva, Carmela derramou um monte do líquido no manto vermelho. Quando foi levantar a taça prateada. Então, isso mesmo. Agora vocês acertaram, então nós podemos passar para a próxima etapa. Próxima pergunta. Quando cozinhava, o que a Carmela fazia com as crianças? Quando cozinhava, tananã, tananã, o que será que ela fazia com as crianças? O que vocês acham que ela fazia? Vamos lá. Ela enrolava as crianças? Deixa eu ver se ela enrolava as crianças. Ela enrolava? Ou no outro tá escrito que ela laçava? No primeiro enrolava, no segundo laçava. Ah, vocês estão dizendo que esse tá fácil? Que ela laçava as crianças? Por que vocês acham que esse tá fácil? Vamos ver então se vocês acertaram que ela laçava, que ela não era enrolava as crianças, que ela laçava. Você acertou, porque lá no livro tá escrito que quando cozinhava, fazia os doces e o cheiro delicioso saía do fogão. Passava pela porta e laçava a criançada. E eles largavam tudo para experimentar as guloseimas de Caramelo. Vocês acertaram, isso aí. Então podemos ir para a próxima etapa. Próxima pergunta. Nós lemos 2 textos sobre o beija-flor. Então agora, por que nós lemos 2 textos sobre o beija-flor? Porque a Carmela foi no jardim, quando ela acordava, ela sempre ia no jardim. E ela encontrava beija-flores no jardim dela. E nós fomos então pesquisar sobre o beija-flor. Nós lemos juntos 2 textos que falavam sobre o beija-flor. Muito bem. Vocês lembram que textos eram esses? Lembram? Então vamos ver se vocês lembram mesmo. Um texto era poema, certo? E o outro texto o que era? Ah, precisa pensar. Vocês esqueceram qualquer outro texto? O primeiro todo mundo lembra que é poema? E o segundo texto que a professora leu para vocês? Pensando, reloginho, o que será que é? Tem um texto aqui chamado As Asas do Beija-Flor, escrito Curiosidade. E o outro texto, Piadas. Tá escrito piada. O que vocês acham? Qual foi o segundo texto? Foi uma curiosidade, depois que nós vimos o poema, ou foi uma piada sobre o beija-flor? Será que foi uma piada sobre o beija-flor? Será? Não era piada, tente outra vez. O Smiley tá dizendo que ainda você não acertou. Vamos voltar? Será que era uma curiosidade? Você acertou, era uma curiosidade. Agora, o texto realmente está ali, que foi o texto que nós trabalhamos. Curiosidades.com, As Asas do Beija-Flor. Nesse texto, nós lemos várias informações sobre o beija-flor. Sobre a cor, sobre como ele voa, que ele voa em formatos diferentes, tanto quando ele vai voar para longas distâncias, como quando ele vai retirar o alimento dele, que é o líquido que se encontra nas flores. Vamos lá?
Você acertou, então vamos para frente. Tinham várias curiosidades sobre o beija-flor. Mais uma pergunta. Quem escreveu o poema Beija-Flor que nós lemos? Quem escreveu o poema Beija-Flor que nós lemos? Vocês lembram o nome da poetisa que escreveu o poema Beija-Flor? Vocês já sabem qual é? Será que vocês sabem? Tem um nome aqui de duas escritoras, Cris Rogério e Rosiana Murray. O poema Beija-Flor foi escrito pela Cris Rogério? Foi escrito pela Rosiana Murray? O que vocês acham? Será que foi escrito pela Rosiana Murray? Vamos ver? Sim, você acertou! O poema foi escrito pela Rosiana Murray. O que a Cris Rogério escreveu? Parabéns! Ela escreveu o livro Carmela Caramelo. Isso mesmo! A Rosiana Murray, a poetisa que escreveu o poema Beija-Flor. Ok, crianças, gostaram do jogo que nós fizemos? Foi bem bacana, né? Legal! Hoje a professora está combinando palavras, está fazendo jogo, uma aula bem divertida, bem bacana. E nós vamos aprender outro jogo agora. Ah, tem criança pulando aí da alegria. O jogo que nós vamos aprender agora chama-se jogo da roleta da escrita. Roleta. Você já brincou de roleta? Você sabe o que é uma roleta? Então nós vamos ver agora. Alguma vez você já brincou de roleta? Não brincou? Então nós vamos brincar agora. Mas a nossa roleta vai ser, acho que talvez diferente da forma como você já brincou alguma vez. Primeiro a professora vai explicar as regras do nosso jogo, para ficar bem combinado. Depois nós vamos começar a jogar. O que vocês vão fazer por primeiro? Primeiro a gente vai girar a roleta. Né? O jogo da roleta, primeiro tem que girar a roleta. Depois, nós vamos ler a palavra onde a roleta parou, né? No movimento onde está lá, a flechinha vai indicar, nós vamos ler a palavra. Que palavra estiver indicando pela seta. Todas as palavras têm uma marcação em uma determinada sílaba da palavra. Nós vamos verificar qual é a sílaba que está marcada. E daí nós vamos procurar uma palavra que tenha essa sílaba. Tanto faz, ou no começo, ou no meio, ou no final. Daí tanto faz, tá bom? Diferente de como tinha no dado da outra vez, que nós jogávamos o dado, tinha que pensar bem de acordo com aquilo que parava no dado. Agora não vai precisar. Agora você só vai precisar pensar na sílaba em qualquer palavra. E por último, nós vamos escrever essa palavra, certo? A professora vai fazer aqui com as letrinhas e você vai escrever com um lápis lá no seu caderno, certo? Quando a professora estiver escrevendo com as letrinhas aqui, você vai registrando com um lápis lá no seu caderno. Então, prepare-se lápis e caderno para começarmos o jogo Roleta da Escrita. Muito bem! Qual que é o primeiro passo da regra do nosso jogo de roleta? Rodar a roleta, isso mesmo, girar a roleta. Mas antes eu só vou combinar com vocês que nós vamos jogar 4 vezes, ok? Vamos girar a roleta 4 vezes. Aí nós pensamos na palavra e registramos depois. Vou ler as palavras para vocês. Então aqui nós temos um botão. E aqui está escrito botão. Qual sílaba que está marcada? Está marcada a sílaba bo. Isso. A professora vai mostrar todas as imagens para vocês. Agora nós temos a imagem da Carmela com uma flor. Uma das primeiras imagens que tem lá no livro da Carmela Caramelo. E aqui tem o nome da Carmela. Tem criança esperta, já escrevemos várias vezes a palavra Carmela. Ficou bem fácil para vocês, né? E aqui nós temos marcada a sílaba lá. Isso mesmo. Então, já vão pensando, né? Palavrinha com bo, do botão. Palavrinha com lá, da Carmela. Vamos ver a terceira imagem. O que é uma
cadeira. Por que a professora trouxe cadeira? Porque tinha cadeira lá no livro. Lembram-se que a Carmela trocava cadeira com gaveta? Lembram disso? Que ela fazia as trocas pia com uma madeira, né? E uma imagem da cadeira, aqui tá escrito cadeira. E o que tá marcadinho é o K. Vamos pensar numa palavra com K. Última imagem, o castelo, que inclusive nós usamos no jogo do o que não combina. Lembraram desse jogo que nós fizemos? Numa outra aula, é a mesma imagem que estava lá no jogo. E aqui é o T que tá marcado, então tá escrito castelo. Então T com E que tá marcado, nós vamos pensar em outra palavrinha que tenha o T com E. Vamos começar? Primeira vez, a professora vai girar a roleta, vamos ver aonde que ela vai parar. Olha a primeira palavra que ela parou. Que palavra que é essa? Então, vale todo esse pedacinho aqui, né? A professora só vai voltar aqui. Que palavra que é? Leia junto comigo. Carmela! Muito bem, crianças. E tá marcado a sílaba lá. Essa tá muito fácil, nós fizemos no dado. Nossa, fizemos com tantas coisas, né? O que será que eu posso encontrar lá em outra palavrinha? Pegue seu lápis, lá no seu caderno, a próxima linha que a professora vai escrever aqui e você vai escrever lá também, junto com a professora. Lá. O que pode ser com lá? Eu pensei numa palavra. Não sei se é a palavra que você tá pensando, tá bom? Mas eu vou escrever aqui. Se você quiser escrever a palavra que você pensou, tudo bem. A professora vai escrever uma aqui. Eu pensei na palavra lata. Você pensou nessa? Não tinha pensado nessa? Ah, mas não tem problema. A professora vai colocar as letras lá. Lá, ó, Carmela, lata. Ela começa com essa primeira sílaba que termina Carmela. Então já tem uma dica. Aqui vai ficar igual no início de lata, que é o L com o A, lá. Tá muito fácil, né? Carmela, lá, tá. Tá. Como é que faz o tá? Tô ouvindo criança dizer que tem um som de T. Isso mesmo, parabéns. Temos a letrinha T. E agora? Já tá escrito lata? Não tá faltando letra? Tá sim. Lá, tá. Que letrinha que tá faltando? Muito bem. Está faltando mais uma letrinha A. Lata. Carmela, lata. Parabéns. Escreveu lá no seu caderno? Tá escrevendo junto com a professora? Tem que ter 4 letrinhas. Conte lá se você colocou as 4 letrinhas no teu caderno. L, 1. Primeiro A, 2. Letra T, 3. Segunda letrinha A aqui, 4. Se você colocou 4 letrinhas, o L, o A, o T e o A lá no seu caderno, então você não deixou faltando nenhuma letrinha, ok? Agora a professora vai tirar essas letras para que a gente possa rodar mais uma vez, tá? Para ver que outra palavra vai aparecer. Será que vai cair Carmela de volta? Eu acho que não. Quem acha que vai dar mais uma vez Carmela? Eu acho que não. Vamos lá. Vamos rodar a roleta. A professora ia girar bem forte. Foi bem fraco. Ah, mudou! Ó, vale todo esse pedaço aqui, ó. O que caiu lá na flecha? Castelo. Castelo. O que tá marcado? A sílaba T. Castelo. T com E. Vocês conhecem alguma coisa que começa, ou que termina, ou que tenha no meio essas duas letrinhas, essa sílaba T, T com E? O que vocês acham? Você conhece? É um brinquedo? É? Eu pensei no brinquedo.
Você pensou no quê? Eu pensei no brinquedo. O brinquedo que eu pensei é bem legal. Eu acho que você já brincou aí na sua escola. E é um brinquedo que começa com P. Foi isso que você pensou? Foi também? Que brinquedo será que é? Peteca. Ah, que legal! Peteca começa com P, mas é só o P? Não, tem que ter uma letrinha junto. P com E. Muito bem. O que eu tenho aqui já? P. Agora para fazer T. Ah, professora, é igual o T do castelo. Vocês estão espertos, crianças. Igual o T com E de castelo. Peteca. Ah, estão escrevendo lá no caderno? Já colocaram o P, o E, e agora T com o E para fazer T, igual o T do castelo. Estão escrevendo? Tá faltando ainda que letrinha? Já tenho peteca? Não, não tenho, professora. Estão faltando letras. Que letras que estão faltando aqui? K, K. Como é que eu faço K, K, K? Estou escutando criança falar que é igual o K de caramelo. Então, vamos colocar letrinha C. Que legal, crianças. E o que vai junto? O A. Então, o que ficou? P, T, K. E aonde que tá igualzinho o castelo? No T. Castelo, P, T, K. Muito bem. Escreveram peteca lá no caderno? Vamos contar quantas letras tem? Tem que começar com P e terminar com A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Colocaram todas as letrinhas da palavra peteca? Isso! Vamos rodar mais uma vez a nossa roleta? E agora, o que você acha que vai cair? Eu acho que vai cair o botão. Será que eu vou errar? O que você acha que vai cair? Vamos ver? Agora a professora conseguiu fazer mais forte. Rodando, 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 rodando. O que caiu o botão? Você vai dizer que a professora já tinha combinado com a roleta. Eu não combinei, não. Olha, não combinei. Eu achei que ia cair o botão. Viu que legal? E caiu o botão. Que joia. A roleta é minha amiga. Por isso que a roleta caiu no botão. O que você tinha pensado que ia cair? Você pensou que ia cair outra coisa? Mas então vamos agora fazer com bo de botão. Ó, botão. O que tá marcado? Bo. B com O. Você conhece alguma coisa que começa, ou que termina, ou que tenha B com o bo na palavra? E eu já pensei aqui 3 coisas na minha cabeça. Eu acho que você pensou em várias. O que nós vamos escrever agora? Deixa eu ver. Vamos escrever lobo, que era o lobo do quê? Da Chapeuzinho Vermelho. Então vamos escrever lobo. São poucas letrinhas que eu escrevo lobo. Lo. L com O. Vão escrevendo aí no caderno de vocês. L com O. Que legal! L com O. Lo. E agora o bo? O bo já tá lá, né, professora? Do botão. Colocaram L com O lá no caderno para escrever lobo? Bo. Que legal, ó. Botão, lobo. Botão começa com bo. E lobo termina com bo. Vamos para nossa última palavra? O lobo foi tranquilo de escrever, né? Conseguiram escrever? Foi bem tranquilo. Vamos para nossa última palavra da roleta. Última vez que nós vamos girar, né? Combinamos 4 palavras. Rodando, 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 rodando. Vai parar em... Parou no botão de volta. Vamos pensar agora em outra palavra com bo? O que vocês acham? Tem um brinquedo.
Qual brinquedo que é? Vocês gostam bastante, né? Inclusive na escola com a professora de Educação Física, ela traz bastante atividades. Porque ele pode ser um brinquedo, como também pode ser um instrumento que também é utilizado num esporte, né? O que é? Bola, isso mesmo. Mas aqui no botão nós falamos botão, né? Igual no lobo. O bola, a gente fala assim, bola, né? Então o O acaba ficando assim um pouco mais agudo na nossa boca, por isso que fica bola, né? Mas não tem acento a palavra bola. Bola, ó, ela não vai ter acento. Eu vou começar com o bo, com o mesmo bo do botão. Bola, já escrevi bo. E agora lá. Tá escrevendo aí no seu caderno? B com o bo. E o lá? Ah, nós já fizemos o lá, né? De Carmela de lata. Nossa, como ficou fácil esse jogo. Ficou bem fácil, né? Já fizemos o lá na lata. Bola, bola. Usamos o bo do botão com o lá da Carmela, com o lá da lata e escrevemos bola. Foi fácil de você escrever essas duas últimas palavras lá no caderno, né? Porque nós estávamos fazendo juntos e daí ficou bem mais tranquilo para vocês, ok? Então escrevemos 4 palavras. Gostaram de brincar da roleta da escrita? Crianças, registraram lá no caderno de vocês as palavras que nós formamos com o jogo da roleta? Agora a professora vai pedir para depois... Lembra que lá no início da aula nós falamos que a professora ia deixar uma atividade para vocês? Então depois, tá? Não é agora. Depois que terminarmos a nossa aula, você vai pensar em outras palavras. Você vai pensar em uma palavra que também tenha o T do castelo quando nós rodamos. Você vai pensar em outra palavra que tenha o bo do botão e vai pensar em outra palavra também com o lá da Carmela. Depois você vai pensar e vai registrar lá no seu caderno. Quando você voltar com o seu caderno para a escola, quando começarem as aulas novamente, daí você vai fazer a correção dessas palavras junto com a sua professora, ok? Então, crianças, na próxima aula eu tenho uma surpresa para vocês. Na próxima aula, vocês vão conhecer a professora Daniela. Vocês vão gostar muito da professora Daniela. Ela que vai trabalhar com vocês na próxima aula, tá certo? Então, nós estamos terminando a nossa aula de hoje e eu vou dando tchau para vocês, crianças. Tchau!